do partido à frente dos seus próprios interesses e da política que ele tinha definido. Muito bem. Aqui chegados, estando nossos ouvintes, esperemos a acompanhar um pouco esta turbulência de informação que fomos... Esta turbulência já agora que é natural. Sim, está bem, claro, mas não deixa de ser... normal. Não deixa de ser muito, nesta altura, muita informação em catadupa e com estratégias que são evidenciadas de uma maneira e de outra. Agora, se me permite, eu não vejo vantagens nenhumas nesta turbulência. Pronto. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer, no meu entender, a turbulência vai continuar, porque está lá tudo, aquilo é um ninho de ratos, está lá tudo dentro. Aquilo não vai desaparecer nem amortecer. Esta situação não tem sustentabilidade. Mas o que é dito oficialmente pelos setores do partido é que as coisas estão... Quantas mulheres dizem que amam os homens e depois atrações-nos? Ou os homens também é que amam as mulheres. Ou vice-versa, quantas são? Diga lá. Pois, vamos vendo, não é? Estava eu... Como diz o Marcelino, e depois tu vai ver. Tu vai ver. Mas estava eu a tentar conduzir agora a conversa para aquilo que o Carlos há pouco começou por enunciar, relacionado com o programa. Se em relação a nomes e a listas, mais ou menos, é o que é conhecido destes três partidos, sabendo-se também que o Bloco de Esquerda também já tem anunciado a sua cabeça de lista, que é uma jovem, e há também do PNR uma outra candidatura. E há do CDS também. E há do CDS também. Que é um bom candidato. O arquiteto... Ou pelo menos tem perfil e tem capacidade técnica, se for eleito, segundo o seu currículo, sendo eleito para a Câmara Municipal de Santarém. É um arquiteto, não é? Pode, no meu entender, como disse há dias uns militantes do CDS, pode realmente potenciar e valorizar o seu trabalho na Câmara Municipal de Santarém. Aqui chegados, eu pegava pelas suas palavras de há pouco, o Rui que lançou também as ideias em relação ao programa, o que é que... Eu acho que não temos condições de discutir programas, porque não conhecemos, vamos lá ver, o PS apresentou no dia 23 o seu programa resumido em formato digital, com algumas ideias forças, dividido por vários temas, e eu aproveito... Está bem feito. Muito obrigado. Eu até trabalho mal com aquelas coisas de informática, não tive dificuldade nenhuma em ler com atenção. Muito bem. Tudo. Portanto, já fez sugestões. Isso ainda não. Uma das coisas que é possível é ir ao site, portanto, www.ruibarreiro2017.pt, e lá encontrará, portanto, digamos, esse resumo e a possibilidade de dar sugestões sobre os temas que são avançados, sugestões de coisas que gostaria de ver. Aliás, é um pouco na linha daquilo que é o orçamento participativo, portanto, também o nosso programa prevê que os cidadãos possam participar. Rui, desculpe, diga. O senhor foi a primeira pessoa, quando foi Presidente da Câmara, fez um orçamento participativo que eu participei na grande maioria de todas as sessões. Eu tenho lá os documentos, estive a lê-los, eles estão todos atualizados. Completamente, infelizmente. Escusa de fazer outro. Infelizmente, as grandes reivindicações... É só fazer copy-paste. Exatamente. Infelizmente, as grandes reivindicações do Conselho, na altura, mantêm-se atuais. Exato. O que significa que, passados estes anos todos, as coisas... Eu ainda ontem estive... É escusa de gastar dinheiro. Eu ainda ontem estive... Ontem, portanto, estamos a gravar à sexta-feira. Portanto, ontem, quinta-feira, estive na Gançaria. E estávamos a conversar sobre as necessidades do Conselho. A Gançaria pertence a Alcamedo ou é de Coiçou? Não, Gançaria é freguesia, porque com a divisão que na última Assembleia foi feita... Como tínhamos milhares de eleitores. Exatamente, a Gançaria manteve-se. E provavelmente manteve-se bem. Valfigueira e como sabe, eu sou bastante contrário a esta reorganização das freguesias, julgo que não trouxe vantagens nenhumas para os municípios. O senhor recomenda aqui, põe o ponto dessa situação, de fazer o novo ordenamento das freguesias. Como não podia deixar de ser. Eu acho que é essencial que se faça. E está aí previsto no programa. Mas estávamos a falar das necessidades e eu dizia às pessoas que estavam presentes que enfim, muitos deles estudam ali em Alcanedo e, portanto, fazem vida. Dizia-lhe de várias coisas, mas uma das que lhe disse foi que eu tinha vergonha de ainda vivermos num concelho onde ainda há duas escolas que têm alunos, duas escolas, não é do ensino básico, portanto, quer dizer, que têm alunos que não têm uma sala de aula essencial, que é um pavilhão desportivo. Pernes e Alcanedo continuam
sem ter um pavilhão desportivo. Portanto, já era uma necessidade quando eu saí e infelizmente gastou-se tanto dinheiro, sabe Deus onde, mas o que é certo é que... E nós também sabemos onde é que foi. Pois, quer dizer, e então, não houve dinheiro para fazer aquilo que era essencial, que era ter um pavilhão desportivo que servia à comunidade escolar e à comunidade não escolar. A minha preocupação está aqui, independentemente de qualquer pessoa que lê, e é interessante irem consultar à internet as propostas feitas nos vários setores de atividade, na economia, no turismo, nomeadamente no Rio Tejo, que é muito interessante, da cultura. Tudo isto são coisas muito interessantes e que nós subscrevemos totalmente. Mas o meu grande problema é onde é que está o dinheiro para isto e quantos anos é que isto vai demorar. E era esta quantificação que eu gostaria de ver, independente de... Mas eu concordo consigo, eu acho que sim, mas agora é preciso ter do outro lado, mas para todos os partidos, do outro lado, que se apresente um programa, porque nós, como eu há pouco disse, o PSD atualmente na gestão do município, nem sequer programa apresentou na última candidatura. Portanto, eles nem sequer programa. Agora, há uma coisa que o PSD está a fazer agora, o PSD, ou pelo menos quem está na Câmara, está a fazer uma coisa que é anunciar abundantemente obras para o futuro próximo, como se fosse até, digamos, como se tivesse garantida a vitória e a gestão. Vamos ser concretos. O Dr. Ricardo Gonçalves, no meu entender, e o senhor sabe isso melhor do que eu, estive lá na Câmara já, conseguiu, dentro das suas limitações, fazer contratos para investir dinheiros dos fundos comunitários de duas origens, da Inalentejo e naturalmente da comunidade da Alzira. E tem isso daqui. Não, o Inalentejo e a comunidade de Alzira é tudo a mesma coisa hoje. Deixa-me só ter a origem. Não é a origem. Então explico lá. A comunidade intermunicipal de Alzira do Tejo tem uma prática em que negocia com o Inalentejo o pacote de fundos comunitários para a Alzira do Tejo e depois faz um acordo, tem um acordo com todos os municípios cujos valores são distribuídos em função do peso de cada um dos municípios. E, portanto, aquilo que se chama a contratualização. E, portanto, esse dinheiro que é atribuído a Santarém é aquilo que lhe cabe do bolo total do Inalentejo. Como cada um dos outros 11, dos outros mais 10 municípios da comunidade intermunicipal de Alzira do Tejo têm a sua quota parte do valor. Portanto, não há duas formas, duas fontes de receita. É uma só. E os contratos estão feitos e assinados. Sim, como estão com todos os outros. Não é nenhum mérito do Ricardo Gonçalves, nem nenhum. Zero mérito. Não é nenhum. Um mérito de todos os municípios. De todos os presidentes de Câmara. O mérito aqui tem que ser, vamos lá ver, temos que ser sérios. Temos que ser sérios na apreciação das coisas. Não há nenhum mérito, nem do Ricardo Gonçalves, nem do presidente Palmeirim, nem dos outros presidentes, dos outros 11 presidentes. Há um bolo da comunidade intermunicipal do Inalentejo, que é portanto, nós pertencemos, digamos, nesta zona da comunidade intermunicipal da Alzira do Tejo, pertence em termos de fundos comunitários ao Alentejo. Ao Inalentejo, mas pertence à região de Lisboa e Val do Tejo para outras situações, e é por isso que o Governo, penso que bem, quer transformar toda esta zona, quer a zona de Alzíria, quer a zona do Médio Tejo, numa nova NUTES, para que se determine, acabe com esta divisão. Isso é outra fase. Mas deixe-me explicar. Não ando para a frente sem andar para trás. Não, deixe-me explicar. O valor do valor total do bolo financeiro que cabe à comunidade intermunicipal de Alzira e do Tejo não é negociado individualmente por cada um dos presidentes de Câmara. É negociado pela comissão. Por proposta de todos. E depois é distribuído equitativamente em função do peso de cada um dos municípios na comunidade. Mas isso relacionado com o Inalentejo. Pronto, exatamente. Entre a Cimelte e o Inalentejo. O Inalentejo distribui o valor. E depois é distribuído na comunidade um valor para cada um destes municípios. Portanto, não há nenhum mérito, nem de mérito de nenhum dos presidentes da Câmara destes 11 municípios no valor do bolo. Ele está negociado, digamos, em pacote e depois já existe o acordo de todos os municípios, destes 11 municípios, de que o valor é distribuído assim. E depois onde pode haver mérito é
E aí é que é importante saber se cada um destes 11 presidentes de Câmara, destes 11 municípios da comunidade do Tejo, tem capacidade ou não para gastar esse dinheiro. E o que aconteceu a Santarém no CREN que terminou em 2014 é que não teve. Pronto. Agora esperemos quase lá a chegar. E fazemos todos força para que Santarém tenha a possibilidade de utilizar tudo aquilo que lhe compete e ainda ir, se houver, como aconteceu no CREN, depois àquilo que sobrou, às sobras, para poder receber mais alguma coisa, que aconteceu com outros municípios e não aconteceu com Santarém. Deixa-me só aquilo é que se chama a Bolsa de Mérito. Fundos comunitários, deixa-me só concluir o meu raciocínio. Não entendem. Nesses fundos comunitários estão algumas obras, por exemplo, a obra de requalificação da Avenida Afonso Henriques também está aí. Mas já lá vamos ao Rui. E é uma obra que não pode ser para fazer. Mas estamos a chegar aí. Rui, deixa-me só chegar. O Carlos Rodrigues estava... É evidente que o mérito deste pacote, destas aprovações, a obra em si, ou melhor ou pior, a gente pode contestar, é do mérito do Presidente da Câmara que as candidatou. Nomeadamente, como diz o Rui Barreiro, a Avenida Afonso Henriques, que no meu entender nem é prioritária, e outras que estão aqui. Quer dizer, eu acho que está aqui o mérito dele para destas. Nós podemos dizer assim, tem prioridade ou não tem prioridade? Elas estão cá. Agora, a minha pergunta é, pode-se alterar estas obras para outras? É a minha pergunta. Bom, então relativamente a fundos comunitários é sempre alterável desde que haja condições para o fazer e, portanto, há uma série de coisas que estão contratualizadas, mas estão recordados e vem pelo menos no Ribatejo desta semana, na página 8, a visita que eu fiz à Estação Zootécnica Nacional. Também aí há fundos comunitários envolvidos e, de alguma forma, o demérito, ou a falta de mérito, ou a ausência total de empenhamento do Presidente da Câmara é notório. Porque isso que o Carlos falou, todos os Presidentes de Câmara tiveram um bolo que foi distribuído e, portanto, aquilo que tiveram que fazer foi cortar as fatias do bolo e adequá-lo àquilo que eram as suas pretensões de desenvolvimento do seu concelho. Sem grande esforço, porque o dinheiro é distribuído, sem grande esforço fizeram isso. Agora, já não é sem grande esforço e, portanto, já é altamente criticável o facto de haver a possibilidade de ter um centro de excelência para a agroindústria e para a agricultura na Estação Zootécnica Nacional. Isso é a sua opção. E não aproveitar. Não é a minha, é toda a gente. Falo com o Nessan, por exemplo, que é parceiro da Câmara. Eu sei. Falo com o Nessan e pergunto qual é a opinião que eles têm relativamente ao facto. O que eu lhe queria concordar é o seguinte. Mas deixe-me só concluir. Relativamente ao facto de podemos ter na Fonte Boa quase 10 milhões de euros de investimento e isso estar esquecido das prioridades. Se me permite, o meu raciocínio é este. Estes projetos estão aprovados, estão negociados, o dinheiro existe, e como dizia o Marcelino, tem que se arranjar a componente de Santarém para utilizá-lo. A componente nacional, muito sim, a comparticipação. Exatamente. O problema agora é o seguinte, só que para mim, a minha pergunta é esta, como esclavitano, a obra prioritária para a Ribeira de Santarém, para agarrar e promover aquilo que todos ao fim e ao cabo queremos, mas as coisas não andam. O único que fez um cheirinho daquilo foi o senhor aqui há uma data, há 30 anos daqui a bocado. Não foi há 30, mas já foi há muito. Com o seguinte, a obra prioritária para mim, para a Ribeira de Santarém, é a criação do DIC, da Ribeira de Proteção. Pronto. E a minha pergunta é esta, eu não posso ir aqui a possibilidade de tirar o dinheiro daqui e ir fazer o DIC? Era a minha pergunta. Não. Independente de outras obras, nomeadamente aquela que o Rui está a dizer, que é a Avenida do Afonso Henriques, que é uma pista, uma autopista, é o arranjar a escola. Deixe-me colocar-lhe uma questão. Em 2018, que é já para o ano, e portanto na prática há de ser o primeiro ano do próximo Executivo Municipal, começa-se a negociar o próximo quadro comunitário de apoio. E, como você vê no meu programa, eu falo lá no Rio Tejo da importância de haver financiamento para o Rio Tejo e para as freguesias ribeirinhas. Só não acaba é com o saldo, de resto faz tudo. Mas a questão do próximo quadro já devia estar a ser preparado. E, portanto, mais do que esses meios financeiros que aí estão,
que já estão, digamos que, alocados a um conjunto de obras. Quem tem visão de gestão de médio e longo prazo de Santarém devia já estar a dizer o que é que quer para o próximo quadro e que coisas que quer fazer. Por isso é que eu acho que é importante nós pedirmos uma variante entre Tremeza e Aldeia da Ribeira, por isso é que eu acho que é importante nós pedirmos uma saída norte da autoestrada. Vamos partir do princípio que o senhor vai ganhar a Câmara. Sim. Então, é possível, lá ver. Todos os fundos comunitários... Vai utilizar esses fundos ou não? Os fundos, claro, esses e mais. O meu objetivo é utilizar mesmo não concordando com eles? Não, repare, vamos ter calma. Diga. Uma coisa é aquilo que eu considero essencial para o desenvolvimento de Santarém. Outra coisa, e vou-lhe dar 2 ou 3 exemplos. Outra coisa é haver dinheiro alocado a uma determinada obra e pelo facto de eu discordar do ponto de vista político, não a fazer. Isso é um erro grave e foi à conta desses erros. À conta desses erros é que nós não temos, por exemplo, atualmente... Estado municipal. Exatamente, não temos o Estado Municipal, não temos o Ladislau Teles Botas, complexo esportivo, que resolvia muitos dos problemas que hoje os nossos jovens, enfim, têm relativamente à prática desportiva. Eu vou-lhe dar 2 exemplos de obras que estavam com financiamento, ou pelo menos uma delas estava com financiamento. Esse comportamento o senhor não vai abdicar? Não. Se o senhor ganhar a Câmara, vai manter este programa? Vou manter globalmente este programa e tentarei alterar para as obras que eu considero prioritárias, utilizando o dinheiro todo. Não vamos perder fundos comunitários, antes pelo contrário. Temos é que fazer mais. Mas eu vou dar um exemplo. Pode alterar alguns projetos, se o puder fazer. Exatamente, vou-lhe dar um exemplo. Vou-lhe dar um exemplo para perceber. Quando eu cheguei à Câmara, o projeto do Largo do Seminário, já estava feito. Estava feito o projeto. E, portanto, quando eu consegui arranjar financiamento comunitário, eu podia não gostar muito do projeto, ou até podia achar que o projeto ficava melhor. Está muito bem feito, só não está bem feito e as pedras... Mas ouça, o que é que eu fiz? Em função do gosto ou do não gosto, eu não quis perder a oportunidade de fazer a requalificação do Largo do Seminário. Portanto, aproveitou-se um projeto que não era meu, portanto, vinha do anterior, e que eu podia eventualmente não gostar, ou deixar de gostar, ou mais ou menos, não era o caso, mas aproveitou-se e fez-se e executou-se. Outra coisa que também já existia, ainda que não completamente, olha, o Nelson é testemunha disso, que é o Teatro Sá da Bandeira. O Teatro Sá da Bandeira tinha já avançado, digamos assim, algumas coisas relacionadas com a sua eventual recuperação. Eu não deitei as coisas fora, fui arranjar o dinheiro de forma a que nós pudéssemos fazer a obra, e felizmente fizemos, porque senão agora estávamos sem nenhum espaço municipal. Portanto, tudo isto para dizer que o Presidente de Câmara tem que fazer é aproveitar ao máximo os fundos comunitários que já estão disponíveis e trazer mais, e fazer com que as juntas de freguesia, a sociedade civil... Mas como é que o senhor vai trazer mais se não tem dinheiro? Digo. Não, isso, o não ter dinheiro nem sequer é, digamos que desculpa, porque o dinheiro que existe atualmente disponível, repare, nós mais do que duplicámos a receita do IMI. Portanto, nós pedimos aos cidadãos que nos dessem mais dinheiro. E, portanto, o que nós temos que fazer é aplicar o dinheiro bem. E, portanto, temos que pagar as dívidas, mas também temos que aplicar o dinheiro. Essas estão garantidas. Essas estão garantidas. Não, até, pois, estão mais que garantidas. E, portanto, agora não podemos endividar-nos sem fazer obra. Desculpe lá, agora vamos falar dos objetivos e, concretamente, o senhor sabe melhor do que eu também, de que há um pacote volumoso mensalmente que tem um destino certo durante vários anos, que é para amortizar a dívida e bem, pronto. Foi uma coisa que o Dr. Passos Coelho arranjou. Foi para o Marcelino, foi uma coisa que o Dr. Passos Coelho arranjou, não se esqueça. Entretanto, agora... Exatamente. Mas quem arranjou o quê? Foi a dívida? Não, arranjou a dívida. Ele nunca foi cá vereador da Câmara. Foi o partido dele. E o que acontece é o seguinte, naturalmente pensa-se de que há uma certa libertação de fundos para aplicarem. Deixa-me só terminar. Deixa-me só fazer uma pergunta. Aí nessa listagem vêm investimentos na Escola Prática de Cavalaria? Não, que eu conheço. Vem para o Largo Infante Santo. Que eu não quero. E também vem para o Largo do município. E para algumas cooperações internas relacionadas com o dinheiro para os centros, para a reabilitação urbana. Mas a Escola Prática de Cavalaria não está paga. Eu sei. Pronto, então só para lhe dar um exemplo de como essas coisas provavelmente terão que ser alteradas. E já agora, desculpe, e como o Rui também sabe melhor do que eu, há processos que se arrastam há muitos anos, já nem é do seu mandato nem nada, se arrastam, são valores elevados que estão em discussão do Tribunal, se cai aqui um ou dois em cima, como é que é?
tem que se resolver. Quem vai para a Câmara herda tudo. Então, as coisas boas e as coisas más. Então, quer dizer, nós estamos muito condicionados a investimentos feitos pelo município. Estamos muito condicionados a investimentos feitos pelo município, por isso é que temos que reforçar os investimentos que são feitos por outros que não o município. Por isso é que eu defendia. Era para aí que eu queria chegar. Por isso é que eu defendia que nas barreiras era uma obra de nível nacional e não devíamos ter usado o orçamento municipal para comparticipar era aí que na eu obra. Chegar. Mas há um aspecto que eu não podia deixar passar. Porque o trabalho do senhor, se ganhar ou que seja, eu vou-vos deixar e, portanto, queria chamar a atenção para um artigo do Renato Campos no Jornal do Ribatejo, na página 8, que se chama Reforçar a Capitalidade de Santarém. Renato Campos, que foi Presidente da Câmara do Cartaxo e que aponta aqui uma série de problemas e lembra que é essencial para Santarém e para a região que Santarém reforça a capitalidade, porque o desenvolvimento de Santarém afeta inevitavelmente para o bem e para o mal aquilo que seja o desenvolvimento da região. O que eu lhe queria dizer, Rui, é o seguinte: o grande trabalho que o próximo Executivo tem que fazer é fundamentalmente com uma intervenção ao nível do exterior e não do dinheiro do município, está bem? Imobilizar a sociedade para isso. Mas o dinheiro do município também não é tão pouco quanto isso. Tem é que ser bem gerido. Agora, não é necessariamente difícil, digamos que, fazer a distribuição do dinheiro para mais fundos comunitários. Estamos a falar num investimento apenas de 15%, porque os outros 85% são a fundo perdido e vêm do... Agora, não há a possibilidade de escolher, nesta altura do campeonato, não há possibilidade de escolher onde é que se vão aplicar os fundos comunitários. Os fundos comunitários têm regras, foram negociados, mal ou bem negociados, estão negociados pelo Governo e vieram, na minha opinião, mal negociados e, portanto, os municípios até estão impedidos de investimento. Neste caso, apenas os municípios têm neste quadro comunitário de apoio como investimento é a reabilitação urbana, porque de resto, em termos de investimento, não tem rigorosamente nada. O que o município deve fazer, e aquilo que o Rui aqui há pouco dizia, quer na Estação Zootécnica Nacional, é aproveitar outra quantidade de fundos e outra qualidade de possibilidades que nós ainda ontem ou há 2 dias foi informado. Nós só estamos a utilizar ainda, e estamos já estamos a mais de meio de 2017, só utilizamos 4 mil milhões de euros dos 26 mil milhões de euros de investimento que o país tem para este tipo de investimentos. E, portanto, não tem que ser só os municípios a tratar desta matéria. É verdade. Mas os municípios portugueses, digamos que no país, são responsáveis de uma boa parte, ou pelo menos são um motivador, a alavanca importante para o desenvolvimento do país. E se os municípios não estão disponíveis para pegar naqueles ainda 22 mil milhões de euros que lá estão e influenciar as empresas e as associações e tudo isto, nós não conseguimos nem gastar aquele dinheiro, mas não é só não gastar aquele dinheiro, é que no próximo quadro comunitário de apoio corremos o risco de já não termos tanto, porque entretanto nem sequer gastamos o anterior. De qualquer modo, as preocupações, e aquilo me pareceu que o Carlos estava a querer colocar em cima da mesa, que não ficou bem colocado e que se calhar para a semana teremos que voltar a isso, é como é que os partidos com as suas propostas as vão executar. Ou seja, continua a ser, e sabemos disso anteriormente, de que é bonito apresentar ideias, apresentar propostas, mas depois como é que elas se vão materializar em função dos dinheiros. A maior intervenção que tem que ser feita em Santarém tem que ser com a capacidade de mobilização dos autarcas para pôr a sociedade civil a investir. Fica com essa indicação de desejo e de futuro, e é assim que termina as conversas de Ribatejo desta semana, em que Carlos Rodrigues, José Marcelino e Rui Barreiro estiveram nesta RCA Ribatejo em 104 FM a discutir as listas, as candidaturas e algumas ideias dos programas para o Conselho de Santarém. Contamos voltar na próxima semana. Tenham uma boa semana e daqui até lá façam o favor de ser felizes. Foi 8. Está um calor.